Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rede Mais Psi. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Ariane. Com mais um episódio aqui do Chá das Psicos, que é um bate-papo entre duas psicólogas de uma forma informal, leve, descontraída, sobre alguns temas bem importantes sobre psicologia, relacionamento interpessoal, enfim, temas que vocês mesmos sugerem. Então, se você tem algum tema que gostaria que a gente falasse, escreve aqui pra gente nos comentários ou nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, né? O vídeo de hoje a gente vai discutir como é que eu posso saber se o psicólogo é um bom profissional. Então a gente vai falar aqui alguns itens que a gente acredita que sejam fundamentais, né? Para que você consiga avaliar, mesmo sendo leigo, mesmo sem conhecer a psicologia funda, as teorias psicológicas, enfim. Qual que você acha que é o primeiro item? Acho que o primeiro é você ter referências desse profissional que você está pensando em começar um processo terapêutico. Então, aproveitar o Google, as redes sociais, a internet a favor, né? Tem como você saber um pouco mais sobre o percurso profissional, sobre a experiência, sobre a formação desse psicólogo que você está pensando em iniciar uma psicoterapia. De repente ver se a experiência desse psicólogo pode atender a tua necessidade naquele momento. Então, se você precisa, por exemplo, de um tratamento para questões de autismo, por exemplo, é importante que você busque um especialista em autismo, né? Eu não estou dizendo que você tem que necessariamente checar que faculdade que ele fez, se é renomado ou não, até porque o fato de ele ter feito uma faculdade renomada não é garantia de que ele vai ser um bom profissional. Nem que se ele fez uma faculdade mediana é garantia que ele vai ser um mau profissional, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas acho que é importante você se certificar quais são as qualidades, as qualificações, na verdade, desse profissional, né? Sim. Você pode também, por exemplo, buscar informações sobre esse psicólogo no site do Conselho Federal de Psicologia. Você pode ver se ele tem o CRP ativo ou não. O CRP é o nosso registro no conselho de classe. E dá para você saber, a partir desse registro, se ele está apto a atuar na clínica ou não. Sim, se o CRP é realmente daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que usam o CRP de outras, enfim, e se está tudo ok, né? Acho que o segundo ponto é em relação à atenção. O processo, o desenvolvimento da psicoterapia só acontece através da relação do psicólogo e do paciente. Então nós temos uma escuta qualificada, o que faz com que a gente trabalhe justamente essa escuta qualificada. O profissional precisa estar presente, né? Então ele vai te fazer algumas questões, ele vai juntar os pontos, ele vai interpretar ali a forma como você se relaciona, as suas emoções. Então não quer dizer que ele vai falar o tempo todo, inclusive não é para ele falar o tempo todo, mas e também vai do jeito de cada um, né? Então tem alguns que falam mais, outros que são mais quietos, mas não é aquela coisa de só silêncio e nem fala muito, que mais pra frente acho que até é importante a gente falar sobre essa questão. Mas o importante é você sentir que o profissional está ali atento a você, se ele está realmente escutando o que você está dizendo, né? Se ele está presente na sessão. Sim. Você não fica ali viajando, né? E esse é o trabalho dele, ele está ali te escutando para poder juntar os pontos e poder te devolver algo. E que, mais uma vez, vai da personalidade também de cada profissional, e também não quer dizer que toda a sessão ele vai te devolver alguma coisa, né? Mas ele está ali justamente para te escutar. Então perceba se ele está atento ou não. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é o vínculo, é a questão do vínculo terapêutico, né? E só existe processo de psicoterapia se eu tenho um vínculo de confiança acontecendo, se construindo. Quando eu falo vínculo, eu não estou falando de relação de amor nem de amizade. Você não está em terapia para desabafar, você não está em terapia para conversar como se você estivesse conversando com um amigo, né? O vínculo ele precisa ser baseado na confiança, no acolhimento, na cumplicidade. Sim. Se não tem vínculo, não tem processo de psicoterapia. Exatamente. Então você precisa sentir que existe esse vínculo, né? Que vai formando esta relação. Que até às vezes é difícil a gente encontrar um termo para isso. Acho que só quem vivencia isso sabe dizer como é que é. Acho que um outro ponto também que é bem importante é que você busque um profissional que não faça julgamentos morais, né? Na realidade, a gente fala muito sobre isso, que o processo, o espaço de psicoterapia é um espaço sem julgamento, onde você pode dizer
sobre o que você quiser. Você pode falar sobre qualquer assunto, um espaço onde não tem assunto proibido. Então, se você tiver, por exemplo, diante de um profissional que vai te fazer algum julgamento moral com relação à política, com relação à religião, com relação a qualquer outra coisa, fique atento, porque o psicólogo não está ali para te julgar, muito pelo contrário. Acho que eu vou pegar o seu gancho para falar um pouco sobre ética, né? E um dos pontos, então, quando a gente fala sobre ética, não quer dizer que você tenha que estudar sobre a ética do psicólogo, mas existem alguns pontos que são interessantes para você prestar atenção. Esse é um deles, sobre a questão do julgamento. E assim, só uma observação. Uma coisa é o psicólogo julgar moralmente o que você está trazendo. Agora, uma outra, que é o que a gente faz sim, é tentar trabalhar em cima daquilo que você diz que acredita. Porque a gente precisa saber se aquilo ali realmente te pertence, se realmente aquilo é seu. Então a gente não vai discutir se isso está certo ou se está errado, se é assim que você deve pensar ou não. Mas sim, a gente vai questionar se realmente aquilo que você está dizendo é aquilo que você sente ou aquilo que você acredita, né? Então acho que é importante fazer essa observação, às vezes porque as pessoas podem misturar uma coisa com a outra. E quando a gente fala sobre ética, existe também um outro ponto que é importante sobre, e pegando um pouco do que eu já falei, se o profissional fala exageradamente sobre ele. Em alguns momentos, e até tem um vídeo que a gente fala sobre isso, do que é para se falar na terapia, tem um vídeo sobre isso, e tem um outro também, Chá das Psicos, que a gente fala sobre se a gente responde perguntas pessoais, tudo, né? Mas acho que um ponto em alguns momentos, a gente pode até usar um exemplo pessoal numa questão muito específica para contribuir para o processo psicoterapêutico. Agora, outro, se aquele profissional fala demais da vida dele, ele fica se dando como exemplo o tempo todo, comigo foi assim, eu fiz tal coisa, né, se comparando com ele, ou falando até de outros pacientes, não, porque eu tenho um paciente que é igual a você e aí com ele funcionou, sei lá, coisas desse nível, assim, né. Então tem falas ali que você percebe, tipo, tá demais. É aquilo que eu estava dizendo. Então, vai do jeito de cada um, né? Alguns falam mais, outros menos, mas o que é importante? Você é a prioridade, não é o profissional. Não é a nossa subjetividade, lógico que nós somos humanos, a gente acaba aparecendo ali, mas não é o que a Ana ali é, o que ela pensa, enfim. É o profissional. Então, você é a prioridade, não é o profissional. Esse é um outro ponto também em relação à ética. Um outro ponto sobre a ética é pedir favores, por exemplo, né? Por exemplo, se você é médico, paciente daquele psicólogo, e aí aquele psicólogo fala, nossa, sabe que não deu tempo de eu passar no meu médico? Você não pode fazer uma receitinha daquela medicação para mim, por favor? Você trabalha naquela empresa, pode arrumar uns ingressos? Não posso deixar com você o currículo do meu filho, que ele acabou de se formar, tá procurando o primeiro emprego? Não, gente, tá? Não mesmo. Nossa, já tô lembrando aqui de várias situações que eu já ouvi que são absurdas, né? Parece absurdo, mas aqui isso acontece com uma certa frequência. Sabe outra coisa que acontece muito? Por exemplo, a questão do contato físico, assim, sabe? Existem profissionais que têm um estilo mais distanciado, tem outros profissionais que tem um estilo que é um pouco mais acolhedor, ou até de acordo com a linha teórica, que a linha teórica é um pouco mais acolhedora, mas o fato é que assim... Acolhedor você diz no sentido do toque, né? Exato, por exemplo, um abraço, um beijo... olhar, exato, no toque eu tô falando, né? Mas fique atento, quando o contato físico tiver demais para você, ou quando você não ficar confortável com certo contato físico ou outro, é importante prestar atenção nisso, porque infelizmente a questão do assédio existe em todos os lugares, a gente escuta tanto falar sobre isso, né? Então, na nossa área também pode acontecer, infelizmente. Sim, e assédio de todos os níveis, né? A gente tá falando moral, sexual, enfim. Eu tô lembrando aqui de um caso de uma paciente que eu tive, que ela dizia que a psicóloga dela anterior ficava ligando para ela o tempo todo, você tá fazendo tal coisa, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E aí ela começou a se sentir perseguida pela profissional. Isso não é psicoterapia. Não é. E aí acho que entra um outro gancho também quando a gente fala sobre ética, que acho que você já falou um pouco, né, mas para reforçar, dessa coisa de dizer o que você deve ou não fazer, né? Então a gente está ali para ser parceira, a gente está ali para descobrir junto com você, a gente não vai dizer o que você vai ou não fazer. Então a gente orienta sobre algumas questões, por exemplo, estratégia para lidar com a ansiedade. A gente pode estar trabalhando
ali uma questão daquela pessoa e a gente fala, olha, vamos pensar sobre mais tal coisa, sobre aquilo, vamos refletir sobre isso, mas não tipo, faça isso, faça aquilo, casa, separa, vai fazer tal curso, vai pede demissão, não. Compra uma casa, a gente não dá resposta pronta, a gente não dá solução mágica, então se você de repente cruzar com algum psicólogo que promete alguma dica infalível ou algo milagroso, desconfie, por favor, né? A gente não trabalha dessa forma. Sim. Né? Tipo, a gente tem as nossas redes sociais, por exemplo, que a gente até coloca ali algumas questões, tipo, 5 sinais que você precisa procurar psicoterapia ou coisa nesse sentido, né? Como a gente está fazendo nesse vídeo, Sim. Né? São algumas dicas, mas não no sentido de que essa é uma resposta pronta, infalível, que vai resolver todos os problemas da vida de todo mundo. Sim. A gente trabalha com subjetividade, a gente trabalha que cada indivíduo é um. E um post, gente, por mais que a gente tenha as nossas redes e a gente trabalha bastante ali, por exemplo, justamente para desmistificar a questão da saúde mental, enfim, né, sem fugir muito do assunto, mas um post não é a mesma coisa que uma consulta. Não é a mesma coisa que um tratamento. Não é tratamento. É importante ressaltar que a gente não vai dar resposta nenhuma para o paciente, tá? O psicólogo acompanha o processo, a jornada interior do paciente, mas a jornada é do paciente, a gente está junto nessa, né, nessa relação que eu falei de cumplicidade, de acolhimento, de confiança, mas a caminhada é do paciente. E cada paciente tem o seu tempo interno para fazer essa construção ou essa desconstrução. Acho que um outro ponto também às vezes, você vai pedir indicação para um amigo, para um parente sobre a busca de um psicólogo. Então, será que eu posso, por exemplo, fazer terapia com o mesmo psicólogo da minha mãe? Acho que no nosso código de ética, né, não tem ali, é proibido atender familiar, nada disso. O que tem lá no código de ética é que cada caso que você recebe, você precisa. Basicamente é isso, tá, gente? Estou simplificando aqui. De que você tem que prestar atenção se não vai gerar conflito com seus outros atendimentos. Então, esse é o ponto que a gente precisa analisar, né? Eu, particularmente, eu acho bem suspeito um psicólogo que atende pai, mãe, irmã, filho, não sei o que, marido, esposa, de uma forma individual. Sim. Não terapia familiar, que é diferente. Porque não tem jeito, entra em conflito. Então, acho que é importante a gente sempre analisar, né? Se você, às vezes, vai, quero te indicar para uma prima, Qual relação é essa com essa prima? Se é uma prima distante, não tem ali uma relação próxima, ok, não tem problema nenhum. Sim. Agora, se atender pessoas que são íntimas, é bem complicado. Acho que eu não atendo. Quando você fala de criar um certo conflito, é porque a gente entende que se de repente, na fantasia da pessoa, por algum motivo ela acha que o que é falado na sessão dela pode ser dito na sessão com aquela pessoa próxima, acabou o processo psicoterapêutico. Ela não vai conseguir continuar naquela relação de confiança porque ela vai começar a medir o que ela vai falar, porque vai que o outro ficar sabendo. Aí isso não é relação terapêutica. Né? Então é importante que ela possa dizer qualquer coisa que ela precisar dizer, tudo que ela sentir, tudo que ela pensar. É um espaço onde ela vai poder dizer e deve dizer tudo que tiver ali dentro dela, angustiando, fazendo questão, que ela precisa refletir. E se ela começar a selecionar os assuntos que ela vai falar, então já não temos uma relação terapêutica. Exatamente. Acho que uma outra coisa que também é fundamental é você saber que o psicólogo que você vai buscar, ele não está ali para dizer só coisas fofas ou para que você saia dali aliviado toda a sessão. Obviamente, em algumas sessões você vai sair leve, aliviado, com as ideias mais claras, mas existem sessões que você vai sair completamente mexido, porque a ideia da psicoterapia é provocar um certo estado de angústia em você, porque a gente acredita que é o estado de angústia que movimenta a gente para fazer as transformações necessárias na nossa vida. Exatamente. Não é pra você achar que fazer terapia é ir lá e fazer sessão de massagem, mas também não é sessão de tortura, né? Sim. Então acho que nem nenhuma coisa nem outra. Então acho que esse ponto que é importante, não é sessão de tortura, mas também não é massagem relaxante. Eu sempre falo isso para meus pacientes, tipo, olha, não espere, que lógico que precisa ter os dois. Tem os momentos onde você vai ser sim acolhido, que se faz necessário, e um bom psicólogo, ele vai saber disso. O momento que ele vai acolher e o momento que ele tem que dar umas porradas, no bom sentido, né, de que causar uma certa angústia para ter movimento, para a gente poder mexer. Até porque, para a gente poder ver o que está ali dentro,
vai ter que tirar algumas defesas e quando tirar a defesa, dói. Sim, né? A terapia tá ali para te ajudar a entrar em contato com algumas coisas a respeito de você. E entrar em contato não é gostoso, levinho, causa angústia. Mas é essa angústia que te ajuda a se movimentar e, se você assim quiser, promover algumas mudanças na sua vida. Acho que eu vou pegar esse gancho para falar um pouco sobre a questão do tratamento é diferente de ser cuidado. Verdade. O que isso quer dizer? Vamos lá. Ser cuidado é muito do âmbito da figura materna, por exemplo, aquela que passa a mão, aquela que fala tudo que você quer escutar, aquela que vai fazer por você, né? E não é isso. Então, se o profissional se coloca nesse lugar, ele não está fazendo o trabalho dele. Tem um momento ali que a gente vai sim acolher, só que de uma forma que não é necessariamente passar a mão e concordar 100%, né? Mas tentar mostrar algo. Então, tratar é mexer. Tratar é isso. Agora, se alguém me fala, eu tô fazendo terapia, e nossa, eu vou lá, bato o maior papo, a gente dá a maior risada. Lógico que tem sessões que a gente ri mesmo, mas, não, é super aliviante, é como sair com meus amigos e fazer um happy hour. Não, peraí. Não é não. Então você não tá fazendo nada, você tá pagando pra quê, né? Não, isso não. Sim. E aí acho que entra também um outro ponto, que durante um processo terapêutico é completamente esperado que haja alguns impasses, algumas dificuldades e que alguns mal entendidos, e que é importante que você se sinta à vontade para falar disso. Isso faz parte. E que o profissional esteja aberto a críticas, né? Então, se o paciente vai falar alguma coisa sobre aquele processo e aquele profissional se mostra fechado, se mostra ressentido, sei lá, algo nesse sentido, também não. Não tem sentido. Não tem. Porque a gente já espera e é importante que seja cuidado disso. Primeiro, que aquilo que a pessoa está trazendo pode ter a ver justamente com aquilo que ela precisa ser trabalhado, aquilo vira conteúdo de sessão. Outra coisa é que os impasses que acontecem numa relação terapêutica, que acontecem na vida. Então, a gente poder falar sobre isso é inclusive um treino para falar disso da vida. Sim. De como é que a gente lida com as relações ali, sei lá, amorosas, enfim, se eu não consigo tratar nem com o meu psicólogo, imagina ali fora. E outra também que a gente cresce com isso, como profissional, né? Então a gente cresce bastante de coisas que a gente não se dá conta e a gente também vai aprendendo com a experiência. Por exemplo, então alguns momentos você pode sentir, eu tô achando que não tá, a gente estagnou, não tô sentindo avanço, fale disso, é importante. Ou até, por exemplo, eu não sei, não tá fazendo mais sentido, eu quero parar de fazer terapia, já foi, já deu. É poder falar sobre isso, né? Não é simplesmente o profissional te falar, tá bom, você quer parar? Então tá bom, a gente para e você me procura depois. Acho que é importante você poder entender o que aquela pessoa está dizendo, porque às vezes ela está querendo dizer algo ali que não é necessariamente aquilo que ela está dizendo, dá pra entender? E às vezes é um momento mesmo que o paciente, que, tipo, por mais que eu sempre falo isso, que às vezes eu acho que tem algumas coisas, mas o paciente não quer tudo bem. Sim, mas é importante ser falado sobre isso. Mas é importante ser falado, né? Não tem essa tipo, meu Deus, eu vou parar e ela vai ficar brava comigo, depois se eu quiser voltar ela não vai querer. Imagina, não tem nada disso. Acho que precisa ter essa conversa aberta. E mais uma vez, de cumplicidade e confiança, né? Acho que vai para outro último ponto aqui, que nós somos humanos. Então, tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente está assim com a energia mais baixa, tem dia que o dia é pesado, né? Dependendo do que acontece. A gente fica gripado, a gente fica doente, indisposto, enfim, tudo isso faz parte, nós somos humanos. Então, um dia ou outro a gente está cansado, faz parte. Agora, não quer dizer que você vai 2, 3 vezes, chega lá, o psicólogo dorme, cochila, desatento, sempre assim, né? Aí não, toda hora se atrasa para sua sessão, ou esquece da sua sessão repetidas vezes. Aí não. Então, lógico que às vezes assim, uma sessão acaba atrasando e aí vai encavalando, mas se é uma rotina, não tá legal. Tem alguma coisa acontecendo aí. Esquece da sessão, dependendo, porque às vezes também pode acontecer que não necessariamente tem a ver com a transferência, mas tem a ver com o profissional, às vezes ele está muito cansado, enfim. Agora, se é uma repetição, também já não está legal. É importante falar disso, né? De demonstrar o seu desconforto, enfim, para ver o quanto que dá para poder cuidar disso nessa relação, ou se de repente
é importante repensar. Que não dá, né? Você sabe que uma vez aconteceu comigo, né? Eu tive um paciente que ele estava viajando a trabalho, então ele não sabia direito quando voltava, enfim. E ele falou, eu te aviso. Tá bom. Aí ele me mandou uma mensagem, e na mensagem que ele me escreveu, eu entendi que ele ia voltar na outra semana. E aí, no horário da sessão dele, eu não estava no consultório, aproveitei, fui jantar, enfim. E aí ele me mandou uma mensagem, eu tô aqui, cadê você? Eu falei, tá aqui aonde, né? Pensei, oi? Tá aqui aonde? Eu tô aqui te esperando, tal, que você não tá aqui. Aí eu falei, mas a nossa sessão não ia ser só semana que vem? Você não tava viajando? Não, eu te avisei. Aí eu até mandei a mensagem dele, olha, mas você me disse que não tava. Ele não respondeu mais. E aí no outro dia, ele me mandou, eu entendi o que aconteceu. Porque eu fiquei inconformado de você ter esquecido a minha sessão. E eu te conhecendo, eu sei que jamais você faria isso comigo. Olha que importante a questão da confiança. Exato. E aí eu mostrei a mensagem para minha filha falou, pai, eu entenderia a mesma coisa que ela, você não colocou a vírgula. E ele falou, eu fui reler, eu falei, realmente, a vírgula faz toda a diferença. Então às vezes tem mal entendido. Acontece, né? Acontece. Agora, acho que o que ajudou nessa situação é que a gente já tinha um vínculo e ele já me conhecia no sentido ali do compromisso, né? E isso não acontecia toda hora. E nunca tinha acontecido, né? Então ele falou, pô, tá estranho isso aqui. E a Ana, na cabeça dele, tipo, não, peraí, tá estranho, né? Ele ficou bastante chateado, mas ao mesmo tempo achou estranho e pôde ali falar disso, e a gente até trabalhou isso em uma outra sessão, a sensação que ele teve, enfim, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes também acontecem mal entendidos, eu já passei por isso, e que, mais uma vez, é importante falar disso, né? Sim, sempre. Agora, mal entendido 1, 2, 3, 4, peraí, né? Aí já tá demais, né? Sim. Já é um sinal. Já é um sinal de que tem alguma coisa errada aí. Agora sim, dá pra gente basear isso em uma sessão? Não. Uma média de quanto, você acha? Acho que umas 4 sessões dá pra gente ir percebendo todos esses pontos que a gente foi falando aqui. Eu também acho que uma média de 4 já dá pra você ver se você constrói uma confiança ou não. Sim, Né? e não tem problema se você buscar um profissional e acontecer algum desses fatos, né? Pode ser que não seja aquele profissional, o melhor profissional para estar com você na tua jornada. Sim. Mas não é para você desistir de procurar. A ideia é que não importa por quantos profissionais você passe, até que você encontre um onde você possa construir essa relação de confiança, estabelecer esse vínculo terapêutico, se sentir à vontade para falar sem ser julgado, né? A importância de você ter o teu espaço. Uhum. E acho que assim, né? Às vezes o profissional pode ser bom, pode ser ético, mas às vezes não dá liga. É verdade. Acontece. Isso não quer dizer que você não tenha jeito, ou que a psicologia não presta, ou que uma linha teórica... Porque às vezes você vai num psicanalista, não gosta, fala, todo psicanalista é assim. Não, é aquele ali, né? Aquele não somos humanos. E aí para um outro dá liga, e aí você vai para uma TCC, enfim. Então você tem que sentir que você está à vontade, você tem que sentir que você está trabalhando, né? Acho que esse que é o mais importante. E que eu volto naquilo. Se você quer ser só cuidado, ao meu ver é gastar dinheiro à toa. Por que é gastar dinheiro à toa? Porque você investe tempo, investe energia, investe dinheiro e não tem resultado nenhum. Agora, tratamento é um percurso que sim, é dolorido, é difícil, mas também é prazeroso. Não é só espinhos no caminho, né? Então tem os dois lados. Para a gente poder se conscientizar de nós mesmos, dos nossos comportamentos e promover mudança, leva-se um tempo. E aí vai outro vídeo pra gente falar um pouco sobre psicoterapia breve, enfim, né? Aí vai um outro vídeo. Se vocês querem que a gente fale mais sobre isso, ainda ficou uma dúvida, mas fulano fez isso, fulano ouviu falar tal coisa, escreve aqui pra gente que a gente pode falar mais sobre esse assunto, né? É isso, gente. E não se esqueça, curtiu? Curte aqui, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Até. Tchau.